Era o ano de 1997, e em uma pequena cidade do interior do Brasil, algo começou a aterrorizar fazendeiros e moradores de zonas rurais. As manhãs deixavam rastros de um horror inexplicável. Cabras, galinhas e até bois encontrados mortos, com marcas estranhas no pescoço e completamente sem sangue. O caso, que começaria em Pernambuco e logo se espalharia por todo o país, ficaria conhecido como o Mistério do Chupacabra, uma das lendas urbanas mais perturbadoras já registradas em território brasileiro. Os primeiros relatos vinham da região Nordeste. Fazendeiros acordavam e encontravam seus animais mortos, sem sinais de luta, sem pegadas ao redor, e com 2 furos precisos no pescoço, como se algo tivesse drenado o sangue com uma precisão cirúrgica. As autoridades locais, sem explicações, classificavam o caso como ataques de animais selvagens, mas os moradores juravam que aquilo não era obra de nenhum predador conhecido. Diziam ouvir barulhos estranhos à noite, ver luzes no céu e notar sombras ágeis se movendo entre os arbustos. O medo começou a se espalhar. Jornais e programas de TV sensacionalistas começaram a cobrir o caso. O nome Chupacabra foi emprestado de uma lenda que vinha de Porto Rico, onde fenômenos idênticos já haviam sido relatados anos antes. No Brasil, no entanto, a criatura parecia ter se adaptado. Relatos diziam que ela tinha cerca de 1,5 metros de altura, olhos vermelhos e brilhantes, pele acinzentada e um andar curvado, quase humanoide. Havia quem jurasse tê-la visto pairando sobre cercas, com saltos impossíveis. Em cidades do interior de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, novas ocorrências começaram a surgir. Fazendas inteiras perderam animais durante a madrugada. Em algumas delas, cães foram encontrados mortos, algo que aumentou ainda mais o terror, já que eram os únicos capazes de perceber a aproximação da criatura. Os investigadores começaram a se dividir entre explicações racionais e teorias sobrenaturais. Alguns diziam se tratar de experimentos militares que fugiram do controle. Outros apostavam em mutações genéticas ou até ataques de criaturas extraterrestres. O fenômeno tomou tamanha proporção que ufólogos de todo o país começaram a investigar os casos. Em Guarujá, no litoral paulista, uma senhora afirmou ter visto um ser de aparência reptiliana devorando uma galinha no quintal. Em João Pessoa, um agricultor contou que o ser o atacou quando tentou se aproximar, deixando cortes finos em seu braço, como feitos por lâminas. Os relatos tinham algo em comum. Todos descreviam uma criatura de olhos vermelhos intensos e movimentos rápidos, capaz de desaparecer na escuridão sem deixar rastros. Enquanto isso, cientistas e veterinários tentavam encontrar explicações lógicas. Alguns afirmavam que os furos nos animais eram provocados por morcegos hematófagos. Outros diziam que eram ataques de cães selvagens, onças ou até humanos praticando rituais. Mas nenhum exame conseguiu reproduzir com exatidão o tipo de ferimento encontrado nas vítimas. O sangue realmente desaparecia, como se tivesse sido sugado com alguma tecnologia ou mecanismo biológico desconhecido. A histeria coletiva se espalhou. Famílias começaram a dormir armadas. Fazendas montaram vigílias noturnas e crianças eram proibidas de sair de casa à noite. Programas como o Fantástico e o Linha Direta levaram o caso ao horário nobre, entrevistando testemunhas e exibindo fotos assustadoras dos animais mortos. Algumas reportagens mostravam até supostos vídeos da criatura, borrados e noturnos, sempre com uma figura distorcida correndo ao fundo. No auge da paranoia, surgiram caçadores que juravam ter visto o chupacabra fugindo em meio ao matagal, emitindo um som gutural, algo entre um rugido e um chiado metálico. Em uma das histórias mais conhecidas, um grupo de homens em Santa Catarina afirmou ter cercado o ser, mas ele teria escapado, saltando por uma ribanceira de mais de 3 metros.
desaparecendo sem deixar pegadas. Aos poucos, o fenômeno começou a diminuir. As notícias rarearam, os ataques cessaram e o caso foi caindo no esquecimento. No entanto, até hoje não existe uma explicação definitiva. Alguns estudiosos afirmam que tudo não passou de histeria coletiva alimentada pela mídia. Outros acreditam que houve sim algo real, mas encoberto pelas autoridades para evitar pânico. Há quem diga que a criatura era resultado de experimentos genéticos ligados a pesquisas secretas envolvendo DNA animal. E há os que sustentam até hoje que o chupa-cabra era uma forma de vida extraterrestre enviada à Terra para coletar amostras biológicas. Em 2011, um suposto corpo do chupa-cabra foi encontrado no interior da Bahia. Uma carcaça ressecada, com dentes pontiagudos e membros alongados. Especialistas afirmaram ser apenas um cão com deformações. Mesmo assim, a imagem rodou o mundo e reacendeu a lenda por alguns meses. O fascínio por essa história se manteve vivo principalmente pela impossibilidade de explicá-la completamente. Hoje, passadas quase 3 décadas, o nome chupa-cabra ainda causa arrepios. Ele não é apenas uma criatura misteriosa. É o símbolo do medo do desconhecido, daquilo que habita as sombras e desafia a lógica humana. Em cada cidade, uma versão diferente. Alguns dizem que ele continua rondando pequenas propriedades, escolhendo noites nubladas para atacar. Outros juram ter visto luzes estranhas logo antes dos ataques, como se algo viesse do céu para libertar o ser. O caso do chupa-cabra mistura folclore, ufologia e terror psicológico. É o tipo de história que cresce com o tempo, se molda conforme a imaginação de cada geração e ressurge quando o medo precisa de um rosto. Para uns, foi uma invenção coletiva alimentada pela mídia dos anos 90. Para outros, um dos maiores mistérios reais da história moderna. Mas independente da verdade, o que permanece é a sensação de que algo muito além da nossa compreensão passou por aqui. Algo que observava no escuro, esperava o silêncio da madrugada e atacava sem deixar rastro. Ainda hoje, quem vive nas zonas rurais do Nordeste conta histórias sobre noites em que o gado acorda inquieto, os cães se calam e o vento parece sussurrar entre as folhas. Nessas horas, dizem que o ar fica pesado, o som muda e os mais antigos murmuram em voz baixa. É melhor trancar o galinheiro, o chupa-cabra pode ter voltado. Esse é o tipo de lenda que nunca morre, apenas adormece, esperando o próximo grito na escuridão para despertar novamente.